Hoje eu vou trazer o estudo do fundo imobiliário LUG11. É um pedido de um inscrito aqui do canal, então se você tem algum fundo imobiliário específico que você gostaria que a gente estudasse aqui, ó, comenta aqui embaixo aqui, coloca o código dele que eu já vou fazer a anotação aí e nos próximos vídeos a gente traz esse estudo. E também de ações também, pode comentar aqui. E aí a gente vai trazer características importantes do LUG11, então fundo imobiliário residencial, e também vou trazer alguns riscos que estão embutidos dentro desse fundo, que são de extrema importância você avaliar na hora de estudar um fundo imobiliário. E lá na frente, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar uma curtida não e também ó, de se inscrever aqui no canal. Bora lá! Então vamos lá, eu grifei algumas informações que são importantes aqui para a gente levar em consideração a respeito do LUG11. Ele é um fundo imobiliário residencial e o objetivo dele é oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos imobiliários de natureza residencial e é o primeiro fundo residencial 100% de aluguel do Brasil. Início do fundo 2019, então é um fundo imobiliário recente na bolsa, a gente não tem um histórico aí de no mínimo 5 anos para poder estudar e realmente bater o martelo ali se o fundo é bom ou não para investir. Mas vamos continuar aqui, vamos ver algumas características e eu vou mostrar alguns riscos desse fundo. Taxa de administração dele 0,76% ao ano sobre o PL, sobre o patrimônio líquido dele, taxa está tranquila aí. Patrimônio líquido do fundo imobiliário, 133 milhões de reais, então é um fundo imobiliário pequeno no mercado ainda. Rendimento mensal dele nesse relatório gerencial, nesse mês do relatório gerencial, 55 centavos por cota. O yield mensal dele, 0,74%. Não é um yield atrativo, tem fundo imobiliário que paga 1% aí ao mês, então paga bem mais. E inadimplência dele 1,2% e a vacância 3,1%. Está tranquilo aqui. E o yield anualizado 8,8%. Então paga mais do que a poupança, né? Mas tem muito fundo imobiliário pagando melhor. Dá para criar uma carteira de investimentos aí que te entrega até 1% ao mês. Número de cotistas, 4 mil, então é um fundo pequeno, então cotistas aqui, 4 mil cotistas ainda, taxa de ocupação de 96,9%. E aqui uma coisa curiosa para a gente observar e que eu vou chamar a atenção. Quando a taxa de juros ela está alta, a inflação está alta, a renda fixa fica mais atrativa do que a renda variável, e a gente enxerga isso nesse gráfico. Essa linha preta aqui seria o CDI, que representa aí a renda fixa, né? Então o CDI está tendo uma rentabilidade muito maior do que os fundos imobiliários aqui, pelo menos do que o IFIX, que é a linha cinza mais escura, e do que o LUG11, tanto ele sozinho aqui, o valor da cota, quanto o valor da cota mais os rendimentos. E a gente percebe uma coisa nesse fundo, que ele não está conseguindo segurar uma rentabilidade positiva, ou pelo menos neutra, nem com os rendimentos. Ó, a linha laranja é o valor da cota mais rendimentos. Então, está negativo o fundo imobiliário, praticamente desde quando ele começou a ser negociado. Então não está tão legal assim, o investidor não está tão satisfeito com esse fundo imobiliário. O que acontece é, taxa de juros alta, a renda fixa fica mais atrativa, os investidores pulam fora da renda variável, saem da renda variável, deixando ela mais barata ainda, deixando as ações, deixando os fundos imobiliários mais baratos e vão para a renda fixa atraídos por essa rentabilidade mais alta e ficam esse tempo todo migrando de uma classe para outra aí. E aí é o momento de você aproveitar as boas oportunidades na renda variável e comprar ação, fundo imobiliário, quando os outros investidores não estão querendo comprar. Você tem que fazer o movimento inverso dos outros investidores, o movimento inverso da grande massa, da manada. Então temos muitos fundos imobiliários e muitas ações a preços atrativos aí. Vamos continuar aqui, histórico de rendimentos, então 55 centavos aí basicamente por cota aí no último ano. Então, aqui embaixo, taxa de ocupação, taxa de distrato, então a taxa de ocupação dele atual 96,9% e se manteve assim durante o período de 2021 e 2022. Taxa de ocupação por empreendimento, aqui já começa a chamar a atenção. Então, se é por empreendimento, e aqui são os imóveis que o fundo tem. Então, ele tem 4 imóveis basicamente dentro da sua carteira. O seu portfólio é composto apenas por 4 imóveis. Por mais que dentro desses imóveis, desses empreendimentos, tem vários apartamentos, para mim é um risco grande aí. Se caso ocorrer algum problema ali na região daquele prédio, pode afetar muito aí a receita do fundo imobiliário. Eu não gosto quando tem poucos imóveis assim. Então, para mim, isso aqui é um risco. Então, a diversificação do fundo imobiliário ela é pequena. Receita por empreendimento, então aqui ó, confirmando apenas 4 imóveis, o cenário aqui tem 32,8% da receita do fundo imobiliário todo. Então imagina dar um problema nesse empreendimento aqui, como que afeta muito a sua receita, então você tem que ficar ligado nisso.
Tipo de locatário, 98,6% pessoa física. E agora a gente vai dar uma olhada em um outro risco, em um outro site aqui, e depois a gente vai partir para análise gráfica. Então aqui no site Status Invest, valor atual da sua cota R$ 71,40, a mínima das últimas 52 semanas R$ 69,00 e a máxima R$ 83,00 e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 10,19%. Aqui está o outro grande risco desse fundo imobiliário, além de uma diversificação pequena, na minha opinião, você pode discordar disso, tudo bem. Liquidez média diária dele é muito baixa, R$ 50 mil sendo negociados todos os dias. Você precisa investir em fundos, pelo menos a maior parte da sua carteira de investimentos tem que ser em ativos com liquidez, porque se ocorrer algum problema, você precisar desfazer dos seus ativos com R$ 50 mil de liquidez geral desse fundo imobiliário, é bem provável que você não consiga vender as cotas dele. Então, leve em consideração aí fundos imobiliários com R$ 500 mil para cima aí de liquidez média diária, já é uma liquidez que você consegue desfazer das suas cotas. Então, aqui está outro risco, além da diversificação baixa, a liquidez média diária dele também baixa. Agora nós vamos dar uma olhada no gráfico dele para fechar essa análise aqui. Então o gráfico dele a gente olha aí que não está nada bom, né? Tá nada atrativo. Vamos traçar algumas coisas aqui, ó. Linha de tendência de baixa dele, então ele está aí numa LTB aqui, numa tendência de baixa desde lá do seu início. O fundo imobiliário ele já chegou a nesse valor aqui, ó. Ele já chegou próximo aos seus R$ 118,00. Chegou a bater aqui também, vamos traçar esse suporte aqui, ó. Chegou a bater R$ 67,00 e atualmente ele está próximo ali aos seus R$ 70,00. Então tem um suporte aqui considerável que ele já tocou aqui, tocou próximo também na queda de março de 2020. Então é um suporte, tocou aqui também, que pode ser sim significativo. Se ele bater aqui e não segurar, aí não tem chão mais para ele. E aí tem que acompanhar para ver. Então aqui tem uma resistência para ele romper, que é a LTB, essa linha de tendência de baixa dele aqui. O MACD dele aqui também está bem lá nos extremos, lá embaixo. E o índice de força relativa, vamos dar uma observada aqui também. Índice de força relativa, tá a força vendedora mais forte do que a força compradora. Resumindo, LUG11 agora, fundo imobiliário residencial, liquidez muito baixa, diversificação baixa também. Não é recomendação nem de compra nem de venda, mas para mim é um fundo imobiliário arriscado, principalmente porque não tem um dividend yield tão atrativo assim. Então, para mim, é arriscado investir nele com um prêmio pelo risco aí pequeno. E principalmente aí sua valorização também não está legal aí desde quando ele começou a ser negociado na bolsa. É a minha opinião, você pode discordar dela aí. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida ainda. Se você quiser criar uma carteira de investimentos aí específica para o seu perfil de investidor e para os seus objetivos também, é só me dar ideia aqui ou clicar no link que está aqui embaixo também ou lá nos comentários, que aí eu posso te ajudar, beleza? Um grande abraço e até o próximo.